Bom dia, sados irmãos, com a paz do Senhor. Estou aqui nessa manhã maravilhosa, trazendo mais uma mensagem para que vocês possam estar meditando, amém? E hoje nós vamos estar estudando e aprendendo mais um pouquinho no livro de Romanos 8. Está em Cristo para não pecar. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que estão segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Glória a Deus. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Glória a Deus. Hoje vamos aprender dessa mensagem maravilhosa. Amém? Glória a Deus. E essa passagem de Romanos 8 aqui é uma das passagens mais consoladoras e profundas da Bíblia. Ela declara o quê? Que em Cristo Jesus não há mais condenação para o cristão, que somos todos nós. E explica também a vitória sobre a natureza pecaminosa e destaca a habitação do Espírito Santo como garantia da vida. E aqui do verso 1 ao 4, que eu acabei de ler aqui, que fala sem condenação. Aqui o apóstolo Paulo, ele começa o quê? Com uma das declarações mais fortes do Novo Testamento. Portanto, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, a culpa já foi cancelada. Olha só que privilégio que eu e você temos. E fala também a lei do Espírito. Aqui ele contrasta duas leis aqui, que é a lei do pecado e da morte. Então, o sistema aqui do pecado que aprisiona foi o quê? Vencido pela lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Então, ele já venceu tudo por nós. Que trouxe a liberdade. Amém? Para cada um de nós. E a solução de Deus, o que a lei de Moisés não conseguia fazer, porque a natureza humana, ela é o quê? Fraca. Olha só. Mas Deus realizou o quê? Ele enviou seu filho Jesus na semelhança humana para condená-la o pecado. Esse foi o nosso Deus. Então hoje é uma escolha minha e sua. Amém? Glória a Deus. O conflito entre a carne e o espírito, que fala aqui no versículo 5 e do 8, do 5 ao 8. Ó. Vou estar lendo para vocês novamente, do 5 ao 8. Ó. Porque o que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é o quê? É morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Glória a Deus.
Porquanto a inclinação da carne, olha só, é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A palavra está dizendo nesta manhã bem com clareza mesmo, para que hoje você possa entender. Glória a Deus. Então, a solução de Deus aqui é o quê? O que a lei de Moisés não conseguia fazer lá no passado, porque a natureza humana era fraca e dependia da obra de Deus. Foi quando ele enviou seu filho Jesus ali, em semelhança humana, para condenar o pecado. Aí entra o conflito entre a carne e o espírito, que eu acabei de ler aqui agora, que é a mentalidade carnal. Então, as pessoas que vivem focadas apenas na natureza pecaminosa, segundo a carne, se inclina para o quê? Para as coisas da carne, como diz a palavra. E esse estilo de vida resulta o quê? Em morte espiritual. E é inimizade contra Deus, como condiz com a palavra, sendo impossível agradá-lo desta forma. Então, a palavra está sendo bem clara nesta manhã, através da mensagem. E nós precisamos ter uma mentalidade espiritual, uma mente de Cristo. E quem vive guiado pelo Espírito Santo tem a mente voltada, olha só, para as coisas de Deus. Então o resultado dessa inclinação é o quê? Vida e paz. Não tem como trazer uma morte espiritual. Por quê? Porque nós estamos com a mente voltada para Cristo, uma mente renovada. E a presença do Espírito Santo como a garantia, como fala no versículo aqui 9 e 11, ó. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A palavra está dizendo nessa manhã, com clareza. Então aqui, a marca do cristão aqui, que Paulo esclarece aqui através da palavra, que todos verdadeiro cristão tem um Espírito de Deus habitado dentro de si. Agora, se alguém não tem o Espírito de Cristo, como está dizendo a palavra, essa pessoa não pertence a ele. Então nós temos que ter uma mente renovada, uma mente de Cristo, andar em espírito, que tudo aquilo que fazia parte das nossas vidas, que não venha fazer mais parte, que nós manda embora em nome de Jesus. Nós viemos viver o novo de Deus, tudo aquilo que Ele conquistou na cruz, através do Filho Jesus. Amém? A vida e a ressurreição. Então, embora o corpo físico esteja sujeito à morte por causa do pecado, mas o Espírito é a vida por causa da justiça, que é a verdade. Então, o mesmo Espírito que ressuscitou, olha só, Jesus dentre os mortos, habita no crente e dará vida aos seus corpos mortais. Olha só que privilégio que eu e você tem. Por isso que vale a pena todos os dias eu e você morrer, matar a nossa carne e ter uma mentalidade espiritual voltada para Cristo, uma mente renovada, uma mente guiada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E o resultado de tudo isso vai ser o quê? Vida e paz. Amém? Que nesta manhã você venha estudar mais. Aqui, ó, do 11 ao 17. Olha só o que a palavra diz. Ó, guiada pelo Espírito. De maneira que, irmãos, somos devedores não a carne para viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Então, morte espiritual. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Que vai trazer vida e paz para cada um de nós. Porque todos que estão guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha só, que privilégio que nós temos
de ser chamado filhos de Deus. Mas para isso nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus, fazer a sua vontade. Fora isso, não tem como eu e você ser considerados filhos de Deus. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra que depois vocês meditam aqui. Em Romanos 8, lê do versículo 1 até o 17, que o Espírito Santo de Deus vai estar revelando no seu coração. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Glória a Deus. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Glória a Deus, amém? Que nesta manhã você receba essa mensagem. Não de mim, mas do próprio Espírito Santo de Deus, inspirado aqui, pelo próprio Espírito Santo. Porque a palavra do Senhor é verdade. A palavra ela é justiça. Glória a Deus. Aleluia. Que nesta manhã você receba em nome de Jesus o Espírito Santo de Deus. Que você seja guiada pelo Espírito Santo. Amém? E que você venha andar em Cristo, para que você não venha pecar. A palavra foi bem clara aqui, está em Cristo para não pecar. Porque sem Cristo todos nós estamos sujeitos a pecar. Porque nós somos fracos sem Cristo Jesus. Por isso que Ele deu seu único filho. Por cada um de nós. Como foi falado aqui, Glória a Deus. Depois vocês meditam mais aqui, que eu creio em nome de Jesus que o Espírito Santo vai estar ministrando no seu coração, que a palavra do Senhor é uma verdade. E somente uma comunhão pessoal e constante com Cristo, eu e você pode fazer com que a lei de Deus seja obedecida. Fora isso, não tem como. Não como um meio de salvação, mas como resultado de um relacionamento com o Criador da lei. Amém? Esse é o nosso Pai. E tem mais, o cristão não deve guardar a lei para ser salvo, não. Mas porque foi salvo por aquele que estabeleceu e disse: se me amardes, guardarei os meus mandamentos, que fala lá em João 14, 15, depois vocês meditam lá. Que passagem maravilhosa, amém? Eu vou estar lendo lá também para vocês em João 15, João 14. Glória a Deus. Olha aqui, em João 14, 15, olha só. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, o Senhor Jesus está dizendo aqui nessa manhã, com toda clareza. Se eu e você amar o Senhor Jesus de verdade, e se nós estivermos ali, alicerçados na verdade, nós vamos ter esse desejo no coração de guardar os seus mandamentos, de obedecer os seus mandamentos. Mas lembre-se, nós só vamos conseguir se eu e você estiver em Cristo Jesus. Fora isso não tem como. Porque nós somos limitados, como diz a palavra, fraco. Mas para que eu e você venha se tornar forte, o Espírito Santo de Deus tem que habitar dentro de cada um de nós, para que nós venhamos mandar todo o mal embora, todo o pecado embora. Por quê? Porque a nossa carne, muitas vezes,
Ela quer fazer aquilo que não agrada a Deus. E por isso que é bom você ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Só assim nós vamos ter força para dizer não para o pecado todos os dias. E isso é uma dependência total. É todos os dias. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Tu és fiel, Senhor Jesus. Pai, que nessa manhã, em nome de Jesus, que o Senhor vai de encontro com cada um dos teus filhos e filhas, que o Senhor vai fortalecendo a cada um deles, vai matando a carne de cada um e vai fortalecendo o espírito, para que eles possam andar, Pai, em espírito, em verdade. Só assim eles vão conseguir vencer o mal, Pai, vencer tudo aquilo que não agrada a Ti. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo guie a cada um neste momento que se encontra fraco ou fraca, que eles possam ser guiados pelas Tuas poderosas mãos. O Senhor vai de encontro agora, vai quebrando todas as correntes, todos os grilhões, e abre o caminho para que eles possam passar e cantar o hino da vitória. Tem muitos que se encontram sem força, tem muitos, mas como diz a Tua palavra, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso ajudador. O Senhor vem ajudar cada um nesta manhã a se levantar. Coloca o desejo no coração de cada um de Te buscar, de meditar mais na palavra, de orar mais. Pai, em nome de Jesus, vai visitando agora, vai tocando a cada um, porque eu sei que a oração tem muitos seus efeitos. O poder da oração pode alcançar muitas vidas neste momento, eu creio, em nome de Jesus. Você vai tocando nas criancinhas, nos jovens, nos mais velhos, e vai fortalecendo a cada um deles, Pai, dos Teus filhos e filhas, em nome de Jesus, porque nós servimos um Deus que tudo pode, um Deus todo-poderoso, grandioso, que pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou esperamos. Nesta manhã, o Senhor venha renovar a força dos Teus filhos, que eles venham ter mais o desejo de querer ser guiado pelo Teu Espírito Santo, porque nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti, sem Ti não somos nada. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que cada um nesta manhã possa dizer assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feito a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois Teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Amém? E essas são as palavras que o Senhor Jesus colocou no meu coração nesta manhã, e eu agradeço mais esta rica oportunidade, em nome de Jesus.